Ele dizia que odiava todas as mulheres falsas. Era quase uma piada em Aurelia Island. O dono de impérios, o homem que comandava com olhar e firma decisões com um aceno, reduzido a um lema: não suporto quem vive de etiqueta e mentira. Repetiam os jornais, repetiam as mesas de chá, repetiam as redes sociais. Era a legenda ideal para os rostos perfeitos que rondavam os eventos do arquipélago. Até o dia em que ela entrou na festa, com um vestido simples, um nó de cabelo seguro por um elástico surrado, e a coragem do que não precisava provar nada. Nina Wen apareceu como se pertencesse ali por direita invisível. Não por herança, não por fortuna, apenas com a resistência de quem aprendeu a se fazer notar sem brilho. Miss Wen, diziam alguns com um sorriso ambíguo. Ela deixava passar. Tinha um pequeno sinal, uma pinta discreta atrás da orelha direita, que quase ninguém notou na sala cheia de joias e loções perfumadas, mas que a tornava, para quem a reconhecia, inteira. O contraste foi imediato. Bolsas caríssimas descansavam como troféus nas cadeiras. Salões inteiros brilhavam com cristais e vozes cortadas por risadas calculadas. E ali, no meio do ouro, ela, a única que parecia não estar de passagem. O aniversariante da noite era uma socialite cujo clã salvou e destruiu várias imagens públicas com a mesma refeição. Mr. Wallace brindou, a flauta subiu e a ilha observava. No canto mais escuro, envolto por um semicírculo de executivos e curiosos, Leon observava sem se esforçar para parecer entusiasmado. Ele era, para a multidão, o CEO que usava a indiferença como traje. Nunca sorria por obrigação. Seu nome circulava nas bocas como uma sentença: Mr. Z, o homem que punha e desfazia reputações com um aceno. Dizia-se que odiava mulheres que se compravam e se vendiam pela aparência. Era um lema elitante, prático, que funcionava bem nos jantares e nas entrevistas. Quando os olhos dele encontraram Nina pela primeira vez, nada foi imediato além de um interesse calculado. O olhar de um homem acostumado a classificar o mundo por risco e potencial. Ela não ofereceu brilho, apenas presença. Ele odiava todas as mulheres falsas, mas naquele instante havia uma exceção possível: o jeito dela de segurar o copo, as mãos que não tremiam, a forma como sorriu de verdade para uma criança no canto que havia derrubado o bolo de sobremesa. Ele não sabia que ali, naquele gesto simples, nascia uma pequena fissura em sua armadura. Ela veio até a festa por uma razão prática: entregar um convite a Victor Wen, seu pai. Não convidada oficialmente, Nina sabia que as portas do clã Wen, como as de tantas famílias poderosas, abriam e fechavam por necessidades que não incluíam afeto. Victor estava no palco, recebendo coroações e cumprimentos, e seu olhar passou por ela como se os anos tivessem transformado lembranças em formalidades. Nina tinha uma história longa demais para uma noite. Trabalhava à luz de poucas lâmpadas em uma ONG que atendia crianças na periferia da ilha. Seu jeito humilde vinha do cuidado com outros pequenos. Ela não precisava da festa, mas precisava de uma conversa que não encontrava há anos com o pai. Uma conversa que, se fosse mal feita, poderia acender velhas vontades de esconder. A festa desenrolou como um jogo de espelhos. Chloe fez um comentário cortante sobre vestidos populares, enquanto Hailey, já com câmera na mão, inventava legendas que pediam compartilhamentos. Miss Hare circulava como uma rainha sem coro. Seus lábios pincelaram palavras que deixavam hematomas sociais. As conversas vinham em camadas: contratos, alianças, quem estava à quebra e quem manipulava dívidas. Nas mesas laterais, sussurros sobre negócios em alto mar e soluções rápidas que curavam problemas de credores. Não detalhavam a natureza de tais soluções, apenas havia um olhar de conivência entre alguns. Nina percebeu os olhares primeiro como fisgadas sutis, depois como setas. Alguém colocou uma taça perto de sua mão, gesto de generosidade performada. Outra pessoa bateu o pé, chiando que ela estava fora de ordem. Um jovem, representante do Círculo Som, aproximou-se com um sorriso que trazia a palavra oportunidade. Caleb Som de fato sorriu. As famílias Som e Wen conversavam há gerações sobre alianças que se vendiam como acordos de proteção. Caleb falavam com voz baixa, medindo cada sílaba,
oferecendo um pedestal disfarçado de proposta. Noivado, pensavam alguns. Conveniência, pensavam outros. Nima escutou, respondeu com educação, mas em seus olhos havia uma barreira. Segurança não se compra quando se começa sem consentimento. Na mesma noite, perto de uma escultura de mármore que fazia às vezes de moinho de rebuliço para as lentes, alguém deixou sutilmente um panfleto. Nele, uma foto borrada sugeria a intimidade entre Liam e um rosto feminino indistinto, uma insinuação que poderia destruir reputações. As redes já passavam como corrente elétrica, uma imagem suficiente para criar consequência. Os conspiradores sorriam nos bastidores. Ele odeia mulheres falsas, lembrava uma legenda viral, usando a frase como punhal. Se aquela fotografia fosse compreendida como traição, destruiria mais do que a reputação de um executivo. Destruiria alianças. Liam viu a fotografia apenas como mais um ruído. Ele sabia que a reputação se armava e se desmontava como uma rede de pesca. Observou a cena com frieza. Quando alguém sussurrou próximo a ele que havia a intenção de usar Nina como bode expiatório, uma jovem simples, fácil de pintar de culpada, algo entrou em combustão lenta dentro dele. Não por ela, não ainda. Por princípio, por desdém contra o uso vil da inocência como muralha para o jogo dos poderosos. Ela notou que ele a notava, e isso a deixou inquieta. Não era a afeição o que via nos olhos dele, era a avaliação. Um homem acostumado a olhar para pessoas como fichas em tabuleiro não descansava ao achar uma peça que não se encaixava. Ele me passa medo, pensou Nina brevemente, e curiosidade. Pequenas frases internas, curtas, atravessavam sua mente quando estava à beira de contar algo ao pai, quando estava a ponto de ouvir a primeira proposta de Caleb, quando alguém levantou as sobrancelhas diante de seu vestido simples. Ela não havia pedido proteção, mas ela também não buscava guerra. O primeiro bloco terminou com um rumor que corria como fogueira. Um vídeo curto, gravado de ângulo ruim, mostrava alguém que poderia ser Nina saindo de um veículo com um homem que poderia ser Liam. A filmagem era ambígua por design. Não era provar nada, mas servia perfeitamente à narrativa que os inimigos necessitavam. Um casal em segredo, um escândalo a ser vendido às colunas sociais, e de quebra, uma cortina para o que realmente importava nas sombras. A plateia digital se inflamou. Nas mesas, sussurros viraram peças de caça. Se essa história está te prendendo, curta o vídeo e siga a playlist de romances dramáticos. Fica comigo até o fim desta noite para ver até onde vão as aparências. Após o primeiro bloco, a noite continuou a fervilhar, mas as peças do tabuleiro começaram a se mover com nova velocidade. Nina sentiu o peso de olhares curiosos e de dedos prontos a escrever histórias com sua vida. Ela saiu do salão com a desculpa de pegar ar e encontrou no jardim lateral um caminho de lâmpadas que parecia destinado a quem precisava pensar rápido. Havia flores brancas, o cheiro de oceano próximo, e a sensação de que a máscara social se desfazia quando a brisa batia. Liam a seguiu de longe por um momento, observando como alguém que guarda não apenas rancor, mas estratégia. Ele não a abordou. No entanto, ao ver uma câmera pitar na sombra, alguém registrando cada momento com olhos predadores, centralizou sua atenção. Não se aproximou para elogiar, aproximou-se para interpor. De forma prática, colocou uma mão leve no ombro de Nina e guiou-a de volta ao interior como se uma tempestade estivesse para começar. O gesto foi curto, autoritário, sem perfume de caridade. Para Nina, foi um escudo inesperado. O que o público chamaria de proteção, ele chamava de cálculo mitigado pelo impulso de justiça. Havia no passado de Liam algo que o obrigava a não permitir que pessoas utilizadas como peões fossem trituradas sem necessidade. Nada de altruísmo sensacional, apenas um tipo de honra que, quando acionada, tornava-o tão implacável em defesa quanto em ataque. A crença de que as aparências podiam ser desarmadas com verdade e dor bem administradas vinham da sua experiência. Ele sabia como uma mentira podia enterrar uma família. Nos dias que se seguiram, a ilha se partiu entre quem queria ver o escândalo e quem desejava proteção contra o mesmo tipo de vergonha. As manchetes bilhetes diziam: escândalo na festa. Vídeo compromete jovem Wen com CEO. Liam arrastado para rumor. Para Nina, as redes eram um vento cortante, mas havia algo mais. Cartas anônimas, telefonemas implorando silêncio e um homem desconhecido que a procurou num beco próximo ao abrigo infantil, pedindo que ela não falasse sobre o vídeo porque as pessoas erradas acreditariam. A ameaça era quase sempre a mesma: controle pela vergonha. Nina, porém, tinha um jeito peculiar de enfrentar a enxurrada. Procurava por evidências. Não para limpar a própria imagem, embora isso fosse vital, mas porque as mentiras nasciam de um motor que podia ser desativado.
Ela sabia que por trás das lentes e dos boatos havia interesse em algo maior. Começou a juntar fragmentos, nomes sussurrados em bares do Porto, uma conversa ouvida por acaso que mencionava arquivos da família Wayne, um pedaço de fita que alguém jogara no lixo do restaurante onde ela costumava ir com as crianças da ONG. Era trabalho de detetive improvisada, movido por uma necessidade de justiça simples, que verdades, mesmo pequenas, fossem ditas em voz alta. Nesse movimento, encontrou aliados improváveis. Caleb revelou-se incisivamente interessado, não por desejo romântico, mas por um equilíbrio de poder que desejava garantir. Ele ofereceu uma proteção de conveniência, um noivado que, se consumado, poderia silenciar escândalos e dar a Nina um lugar seguro. Era um pacto feito com uma mão estendida e outra pronta para fechar a boca alheia. Nina recuou. Não queria ser peça, queria a decisão própria. Do outro lado, a família He, liderada por Jude He, percebendo o potencial de caos, começou a puxar cordas. Jude era um tipo de homem que sabia transformar segredos em moeda. Não se falou abertamente sobre o que ele pretendia, mas suas ações sussurravam. Em um jantar privado que ocorreu depois da festa, representantes das famílias discutiram soluções para possuírem menos riscos. Hannah He, uma parente com um sorriso frio, sugeriu medidas que lembravam mais chantagem do que resolução. Nina escutou as plantas do poder se movendo e compreendeu o risco. Aquilo não era apenas sobre uma fotografia, era sobre o controle da narrativa. A conexão com Victor Wayne começou a ficar mais nítida. Nina descobriu que havia um rastro de conversas antigas sobre um filho nascido fora do casamento, um segredo que alguns guardavam com a mesma obsessão com que guardavam saldos bancários. Victor, cujo nome carregava peso em Aurélia, havia atuado no passado com decisões protoprotecionistas: comprar silêncio, trocar favores, reparar danos com cheques. A possibilidade de que houvesse um filho ilegítimo, talvez uma peça racionalizadora para decisões familiares, acendeu o interesse de Nina não por escândalo, mas por respostas. Ela queria saber por que seu pai, homem com os recursos para reconstruir estradas, ainda hesitava em reparar memórias. Liam, por sua vez, começou a ser forçado a se mover, não por amor, ainda, mas por instinto. O vídeo era uma arma, mas também um sintoma. Ele sentiu que quem havia plantado aquela imagem não queria apenas construir um caso, queria arrancar algo do clã Wayne que beneficiaria outros. Em sua experiência, conspirações tinham sempre um objetivo prático: extorquir, deslocar poder, criar vácuos para quem aproveita. Ele não era um herói, mas era alguém habituado a consertar problemas antes que se tornassem catástrofes para seus próprios interesses. Houve um evento que acelerou tudo: o Cassino do Porto Azul, um lugar elegante onde o segredo parecia vestir smoking. Nina foi até lá seguindo uma pista, um telefonema anônimo, uma menção a um arquivo que desaparece nas noites de sujo luxo. O cassino apresentava portas pesadas e luz baixa, onde o som dos dados e os sussurros se misturavam. Ela entrou com um propósito e a fragilidade de quem não pertencia. Ali viu rostos que reconhecia das festas e rostos que não queria. Homens que negociavam coisas com o olhar de quem não se importava com preço moral. Não demorou para que percebesse que o cassino era muito mais do que jogo. Havia murmúrios sobre dívidas que não se pagavam apenas com dinheiro. Havia menções a recuperações e serviços que curavam a inadimplência de forma definitiva. Expressões veladas que a deixaram gelada. Não é preciso descrever métodos para saber que existiam linhas correntes sobre a superfície do respeito. Nina ouviu um homem comentar sobre uma lista com nomes, nomes que precisam de silêncio, e partiu. Saiu do cassino com o estômago embrulhado e a convicção de que estava no centro de algo grande demais. Uma noite, enquanto procurava por vestígios num depósito abandonado perto do porto, um lugar cheirando a sal e óleo de barco, ela encontrou um pendrive escondido dentro de um estojo de óculos descartado. Era pequeno como uma promessa. A gravação dentro dele, porém, era suficiente para acender incêndio em várias vidas. Conversas em áudio, vozes reconhecíveis de membros do clã Wayne falando de resolver um problema específico ligado ao nome Wayne. Nada sobre procedimentos, nada que sugerisse detalhes grotescos demais, apenas a prova de uma articulação e pressão. Era a peça que justificava a investigação e exposição. Ela não teve tempo de processar. Alguém percebeu que ela havia mexido onde não devia. Saindo do depósito, sentiu passos atrás. Passos que imitavam os dela, fazendo o eco do medo. O frio da noite parecia querer conversar. Eles sabem, murmurou Nina para si mesma.
Eles sabem e vão usar. Uma figura sobrancelhada a puxou pelo braço, voz áspera. Você não devia bisbilhotar em assuntos que não te pertencem. A mão sobre seu pulso apertou com intenção de deter. Ela tentou soltar-se. O elástico de seu cabelo, o único que segurava o coque, cedeu com um estalo e caiu. O hair tie, simples e gasto, foi a coisa que caiu primeiro, como um sinal prosaico da perda imediata de controle. Nesse instante, e naquele momento que interrompe uma respiração, Liam apareceu. Não com luz de anúncio, nem com heróica proclamação. Era uma presença que fechou a rua como se cerrasse uma cortina. Sua voz, baixa e fria, disse apenas: "Solte-a." O homem recuou como se tivesse sido puxado por uma corda invisível. Liam não precisava de mais. O poder dele atuou como aviso. Havia mais que músculos ali. Havia redes de segurança, telefonemas rápidos e homens que respondem a uma ordem. Em vez de um confronto barulhento, houve austeridade embutida em cada ação. Ao ver Liam, Nina sentiu uma mistura quase física de alívio e humilhação. Ele a puxou para trás de si e com isso colocou entre eles uma linha de defesa. "Faz isso de novo e eu juro que não será só um aviso", disse ele, com a precisão de quem não faz promessas vazias. Ela olhou para ele, surpresa por receber proteção de alguém que publicamente odiava a farsa feminina e que poderia, se quisesse, ter contribuído com a farsa que tramavam contra ela. Em vez disso, tomou partido de uma verdade tão simples que praticamente doía. Ela não era uma peça descartável, pelo menos não para ele. A presença de Liam não apagou o perigo, apenas o mudou de figura, de mãos sujas e anônimas para um poder reconhecível. Ainda assim, nem para Nina nem para ele havia espaço para sentimentalismo. Ele ajudou-a até seu carro, entregou o pendrive de forma rápida para que ela entendesse que ele, de algum modo, compartilhava da suspeita da conspiração. "Guarde isso", disse, "e não confie em ninguém por enquanto." A frase soou mais como instrução que como conselho. Nina acatou, guardou o pendrive no lugar mais improvável, dentro da pequena caixa onde mantinha seu broche com uma sobremesa de infância, um detalhe que só ela entenderia. Era a sobremesa que sua avó fazia, um pudim de manga, simples e doce, lembrança de segurança. Era simbólico, frágil e perfeito para esconder uma prova. Os dias seguintes foram um emaranhado de portas batidas, de sorrisos falsos e de sinais claros de que as peças estavam quase todas em movimento. Judy Hay aumentava a pressão, Victor Wayne se tornava evasivo dentro de sua nova rotina de prioridades. Caleb oferecia consolo calculado, dizia que poderia proteger se ela aceitasse a aliança planejada. Nina recusou, preferia ruína digna a silêncio comprado. Enquanto isso, Liam fazia suas próprias movimentações fora da vista pública. Não era amor, talvez ainda. Era reconhecimento de alguém que, por hábito, raramente escolhia se incomodar com quem não servia a um fim estratégico. Mas algo em Nina, seu pequeno broche, o elástico gasto, a pinta atrás da orelha, produzia uma resistência que o desconcertava. Ele começou a enxergar nela não um risco para sua reputação, mas uma verdade que não se dobra por preço. E isso o inquietava de uma maneira nova. A vulnerabilidade era algo que ele evitava, e ela se apresentava sem máscaras. O primeiro ato de verdadeira proximidade aconteceu de forma prática e rude. Ela foi seguida. Voltando de uma visita ao abrigo, sentiu o carro que a perseguia diminuir e aumentar, como se brincasse de caça. A ansiedade apertou no peito. Ela dobrou a esquina, acelerou e viu o carro da perseguição reduzir também. Era uma perseguição que não queria términos fácil. Havia mãos interessadas em ver o que carregava. Não agora, pensou Nina, com o pensamento curto. Não quando quase tenho as respostas. Foi então que seu telefone vibrava com uma mensagem de número desconhecido. Pare de procurar, ou vai se arrepender. A mensagem dizia mais que o aviso, dava prova da intenção. Antes que pudesse reagir, a estrada ao lado do cais se abriu e Liam, em um carro preto, cortou o percurso do perseguidor. A manobra foi precisa, sem necessidade de heroísmos cinematográficos, apenas resultado de saber como controlar situações. Ele aproximou-se, deixou a janela aberta e disse, seco, sobe. Ela hesitou. Era um risco. Era também uma chance de não terminar o dia com sangue. No carro, a respiração de ambos era concentrada em uma composição de nervosismo e controle. Ele dirigiu sem perguntas desnecessárias. Quando finalmente falou, foi com a clareza que o torna temido. Você está envolvida nisso mais do que imagina. Ela sabia. Ele também sabia que a pobre ambição de quem manipulou o vídeo era controlar não só uma reputação,
mas possibilidades de herança e alianças. Ele disse que havia pessoas que preferiam que certos nomes ficassem calados, para que seus próprios pecados nunca fossem revelados. Ele não disse mais. Ele não precisava. Chegou a hora de escolher. Seguir com a investigação por conta própria e arriscar perder tudo, ou aceitar a presença dele como proteção calculada. Nina olhou para a mão dele sobre o volante, firme, e para sua própria mão com o elástico gasto enterrando-se agora em uma cutícula. A tempestade não era só externa, era interna. Dentro dele, algo que sempre se chamara de fobia contra a falsidade começava a se reformular. Quando o carro parou, alguém já os esperava. Não era a polícia, nem era a multidão dos curiosos. Era uma mulher com um sorriso frio. Miss Wen, disse ela, com a etiqueta de uma dona de capa. Tem uma proposta que pode resolver esse incômodo para todos. Era Miss He. A voz dela foi como uma lâmina delicada. Não houve agressões visíveis, apenas a ameaça de calar. Aceite o noivado com o jovem Song. Prometemos proteger o nome de sua família, disse Miss He, com a gentileza de quem assina contratos de morte social. Recuse e a imagem da noite voltará a circular. E temos outras evidências. A expressão era controlada, a palavra evidências, como um aviso que tudo poderia ser reaberto. Nina sentiu a pressão de todas as paredes se fechando. Era a hora de decisão. A escolha não era apenas pessoal, era estratégica. Eu não venho do silêncio, disse ela, mais baixa do que esperava. Minha vida não é mercadoria. A mulher sorriu, e a noite pareceu ter uma fenda mais profunda. Leon percebeu que ali nada mais valia sem risco. Ele poderia ordenar, ameaçar, fazer desaparecer. Poderia empregar recursos para calar ou para destruir. Ou poderia, no limite, quebrar ainda mais regras para proteger alguém que, por razões que ele não admitiria, lhe lembrava daquilo que tinha perdido na própria trajetória: simplicidade. Sua convicção em público, que odiava mulheres falsas, não precisava se estender, agora, àquela menina com o elástico no cabelo. Ainda que o escudo de proteção custasse, ele decidira que, se fosse necessário, pagaria. A noite se fechou com Nina em seu apartamento modesto, olhando o elástico solto no chão. Pensou no pudim de manga, no broche escondendo o pendrive, no risco que o arquivo representava. No rádio, ouviu os vazamentos reaparecerem como ponto de fogo. Em outra parte da ilha, Liam, em seu escritório alto, olhava a cidade como um mapa de possibilidades. Ele também não dormiu. Por horas, reconstituía conversas, rastreava ligações e pensou em como tornar seu ódio público, odeio mulheres falsas, irrelevante diante da possibilidade de salvar alguém verdadeiro. A primeira rodada estava terminada. As peças haviam sido movidas em direção ao caos. Alguns segredos começavam a vazar. O que restava era saber quem pagaria o preço. Nina dormiu com a sensação de que alguém circulava pela sombra da porta. Não era relaxamento, era vigilância. E no fundo daquele medo havia um fio de algo que poderia crescer. A certeza de que por trás de um homem que dizia odiar a falsidade, existia a chance de que alguém pudesse escolher ser fiel a uma única verdade. A brisa mudou de direção na madrugada, levando consigo o rumor das ondas e as velhas certezas daquela cidade de fachada. Nina acordou com os olhos pesados e a sensação de que o mundo havia se inclinado um pouco mais para a frente, como se a primeira pedra já tivesse sido lançada e agora tudo dependesse de ver onde as rachaduras abririam. Ela foi ao abrigo no dia seguinte com a calma prática de quem tem tarefas que não permitem que o pânico vire rotina. As crianças brincavam num pátio ensolarado. O broche com o pudim de manga estava escondido no fundo da gaveta de sua mesa, dentro da caixa onde guardava receitas manuscritas e um pedaço de fita de presente que nunca havia sido usado. O pendrive estava ali também, pequeno como uma promessa perigosa. Nina sabia que se o mostrasse de imediato para a polícia, correria o risco de que mãos amigas se tornassem mãos vendidas. Ela precisava de alguém que entendesse a fragilidade de provas que podiam ser compradas, apagadas ou descritas como falsificações, com a mesma habilidade com que se fabrica um boato. Liam, por outro lado, não dormiu bem em dias consecutivos desde a festa. O trabalho costumava preencher os vazios, mas havia uma inquietude diferente agora, não apenas sobre o caso, não apenas sobre a reputação. Nina lhe havia mostrado uma coisa que o atacou onde a razão e o orgulho se cruzavam. Verdade sem verniz. Ele autorizou discretamente uma investigação paralela, formada por gente que sabia andar nas ilhas e nas sombras dos ilhéus, homens e mulheres com códigos próprios, que não confundiam legalidade com justiça. No primeiro encontro entre eles após a perseguição do carro, Liam não trouxe diplomas, ordens ou promessas floridas. Trouxe uma pergunta direta. Você quer verdade ou quer paz? Nina respondeu com a franqueza que o irritava e o atraía. Quero que parem de manipular nomes. Quero que quem tem coragem responda pelo que fez. Ele assentiu.
não porque a palavra coragem o tocasse, mas porque ela definia o campo de batalha com clareza. Então vamos em busca de verdade, disse, e aquilo era um comando que não precisava ser anunciado como gesto de afeto. A busca por evidências os levou a lugares onde as luzes da ilha não chegavam com elegância. Caixas registradoras de hotéis baratos, agendas de motoristas resignados, telefonemas interceptados com autorização em nome de uma investigação privada. Procuravam não só provas de chantagem, mas também conexões palpáveis com a família Hay e com os negócios subterrâneos do porto. O pendrive oferecia material, vozes, trechos, datas, mas havia lacunas que apenas documentos oficiais ou testemunhas arrependidas poderiam preencher. Liam sabia que expor Judy Hay exigiria algo que não fosse apenas rumor. Precisava de provas que resistissem ao circo jurídico e às câmeras que os vilões compravam. Enquanto isso, as rodas sociais giravam com a delicadeza de um moinho de óleo. Miss Hay fez questão de colocar um comentário nas redes, mínimo, irônico, sobre verdades que aparecem nas festas, e a interpretação pública começou a se polarizar. Alguns defendiam Nina, outros torciam para que a menina humilde fosse tragada pelo espetáculo. Caleb, que representava a família Song, fazia o seu cálculo com precisão matemática. Proteger o clã Wayne era manter a paz do arquipélago. Uma exposição dos Hay poderia criar vácuos perigosos. Ele procurou Nina mais de uma vez, com flores que não combavam com suas intenções, oferecendo um contrato social que cheirava à conveniência. Um noivado corrige a narrativa, dizia ele, de modo que a oferta ganhava uma aparência quase paternal. Nina recusou com firmeza. Não havia em sua recusa teatro ou elegância, apenas a convicção de que não se trocava a autodeterminação por segurança. Prefiro destruir alianças a me casar com um silêncio, disse numa reunião tensa em que Caleb tentava medir o que ainda podia controlar. Ele, que sempre administrava negociações como se fossem equações, viu ali a ponta de um cálculo que não poderia simplesmente recompor. Ficou irritado, sim, mas também impressionado. Havia uma coragem que não lhe servia de escada. Isso o desconcertava. Liam continuou a mover peões discretos. Em uma noite chuvosa, uma informante se apresentou com um envelope que cheirava a tinta e nervosismo. Dentro, plantas de um encontro que havia ocorrido num iate amarrado na Bahia. Uma lista de nomes, um esquema de pagamentos, menções a arquivos e transferências que podiam ser usadas como chantagem. A lista continha a assinatura parcial de alguém conhecido por responder a Judy Hay. Era pequena a prova, mas suficiente para ligar pontos e abrir portas que até então permaneciam trancadas. Decidiram que a melhor estratégia seria a exposição em público, com evidências que não deixassem espaço para interpretações convenientes. Liam pensou em uma assembleia que reunisse acionistas e imprensa, um momento em que o embate de reputações poderia ser convertido em claridade. Era a arena dele, frio, calculista, onde palavras poderiam ter o peso de ordens. Nina protestou. A ideia de ser centro de mais uma cena a amedrontava. Não é sobre você ser palco, disse ele, surpreendendo-a. É sobre terminar o jogo. Não posso prometer que isso não machucará. Posso prometer que vou estar lá para que não a transformem em bode expiatório. Aquela promessa não soava como amor declarado, soava como risco assumido. Antes da grande reunião, as tensões aumentaram. Uma noite, alguém deixou flores murchas na entrada do abrigo, sinal típico de ameaça social. Em outra, tentaram forçar a fechadura do pequeno apartamento onde Nina guardava seus segredos. A fechadura sofreu, mas resistiu. Cada ação era um aviso. Os antagonistas ainda mandavam. Nina sentiu o peso das noites sem dormir, mas também a presença constante de Liam, às vezes distante, às vezes tão perto que seu ombro tocava o dela em encontros breves como quem deixa um aviso silencioso. Estou aqui. Julian Yuan, que havia figurado nas sombras como uma curiosidade ligada a Victor Wen, apareceu de maneira inesperada com uma carta. Era a carta de um homem inquieto, que carregava na voz a vontade de consertar um passado que o esmagava. Ele buscou Nina num café e disse sem rodeios que possuía algo que poderia alterar o equilíbrio. Provas de que Victor, anos atrás, mantivera silêncio por medo e conveniência sobre um filho nascido fora do casamento. Julian falava com um misto de culpa e necessidade.
Meu nome está perdido na história da família, disse, mas eu tenho lembranças que podem ajudar a construir verdade. Nina sentiu um choque curioso. A revelação do filho ilegítimo não precisava ser arma de destruição. Podia ser, se bem conduzida, parte da correção que ela buscava. Julian estava disposto a ser testemunha, não por amor ao escândalo, mas pela necessidade de ser reconhecido. Victor Wen reagiu de formas que revelavam um homem dividido. Quando a notícia de que Julian poderia ter provas começou a circular, Victor se trancou em seu escritório privado, rodeado por retratos de gerações. A relação entre pai e filha havia sido feita de ausências e cartas curtas. Ele sempre soubera que segredos guardados eram como herança maligna. Em silêncio, começou a reavaliar escolhas. Não foi simples. As engrenagens de uma família poderosa não giravam sem esforço. Mas a possibilidade de reparar, mesmo que apenas parcialmente, mexeu com algo dele que Nina não havia visto em anos. Arrependimento ativo. A reunião que Liam convocou aconteceu num salão de vidro com vista para o porto, o tipo de espaço onde o poder normalmente se disfarçava de banalidade. A imprensa estava lá, claro. As ondas de boatos tinham transformado o caso numa atração. Mas a reunião não era espetáculo gratuito. Era convocação de acionistas. E Liam ocupou a posição de quem tem autoridade para ordenar explicações. Ele abriu a sessão com palavras medidas. Não vim aqui para destruir famílias. Vim aqui para exigir responsabilidade. A voz dele cortou a sala. Jude He compareceu acompanhado de advogados, Miss He com seu sorriso cortante e Chloe e Hayley como sombras que procuravam o lado público da narrativa. Caleb estava presente, ostensivamente como espectador neutro. Victor Wen entrou por último, o rosto mais pesado do que o habitual. Nina veio acompanhada por Julian, que tremia, mas mantinha a carta. Ela entrou desacompanhada de proteção ostensiva, uma escolha sua. Não desejava que a apresentação fosse usada como performance. Entrou com seu cabelo preso num coque simples, o elástico ainda gasto, agora escondido discretamente no bolso. O broche com o pudim de manga estava preso ao vestido, visível como marca pessoal, não como ornamento. Liam apresentou, com a calma de quem organiza peças de xadrez, o primeiro arquivo, o pendrive. Reproduziu trechos em alto-falante. Em seguida, trouxe os documentos que haviam sido obtidos por canais legais, registros de pagamento, anotações que indicavam transferências para contas associadas a pessoas ligadas à família He. As vozes das gravações não apenas falavam em termos de resolver problemas, elas demonstravam um padrão de coordenação que colocava membros dos He em posição de gerenciar com método a manipulação de reputações e os favores que transformavam vidas em mercadoria. A sala exalou surpresa, e a surpresa foi seguida por um barulho que poderia ser chamado de medo. Miss He tentou minimizar, falando com leveza cortante sobre mal-entendidos e reconstruções de memória. Jude He, com sua postura de homem acostumado a controlar movimentos, soprou palavras que visavam desconsiderar as provas. Mas então Julian foi chamado a falar. Ele entrou com a carta na mão e, com voz que soava mais firme do que parecia por fora, relatou o que sabia. Memórias de um passado em que Victor fora pressionado, a presença de um pacto que acobertara um nascimento e pequenas provas como cartas que ele guardara por anos. Victor teve que escolher. Desta vez o silêncio não era uma proteção, era uma sentença. Ele levantou-se com passos que pareciam pesar décadas e olhou para Nina. Havia ali algo frio e terno ao mesmo tempo, a admissão de erros que nunca foram confessados. Há coisas que carreguei por medo e por conveniência, disse ele, a voz rachando em lugares que convém só as grandes surpresas. Julian é meu filho. A frase detonou um ruído quase físico. Não era apenas a exposição de um segredo familiar, era um reconhecimento que abria outras portas. Victor explicou que, no passado, escolhera manter o segredo para preservar alianças. Aquilo custou caro em termos morais. Houve um silêncio que se estendeu como uma manta. Alguns acionistas murmuraram sobre desqualificações. Outros já murmuravam sobre a fragilidade de estruturas que se baseavam em aparências. Jude reatacou. Isso não muda os fatos de chantagem. Liam respondeu com frieza cirúrgica. Não é sobre um segredo de família. É sobre quem lucra com mentiras. Ele então revelou nomes de contas, de salas de hotéis, de transferências que ligavam membros dos He a atividades de chantagem.
A imprensa rabiscou. Os advogados finalmente se moveram como peças obrigadas a uma coreografia que desta vez não estava em suas mãos. A pressão pública cresceu. A polícia, alertada por um pedido formal, assinado por acionistas que começaram a temer o colapso moral e financeiro, abriu investigações. Miss He começou a ver portas se fecharem. Jude He viu o negócio sofrer em congelamento temporário. Caleb, que até então atribuía valor à neutralidade, decidiu afastar-se com elegância. Não por medo, mas por cálculo. Sua família precisava de estabilidade, e nenhum casamento poderia reparar reputações quebradas ao ponto de gerar riscos inesperados. O que a audiência não esperava foi a reação de Victor. Depois de anos de cálculo frio, ele começou a tomar medidas públicas para reparar o dano, incluindo pedir perdão e oferecer acesso a documentos que ajudassem a reconstruir a história. Era tarde para apagar feridas, mas cedo o suficiente para impedir que o esquema dos He se consolidasse como norma. Para Nina, a posição de seu pai foi paradoxal, dolorosa e necessária. Ela sentiu emoções múltiplas: alívio, raiva, esperança de que justiça e confissão pudessem enfim ser aliados. Mas a exposição em assembleia foi apenas parte do preço. As retaliações vieram nas formas mais traiçoeiras. Uma noite, quando Nina deixou o abrigo para voltar ao seu pequeno apartamento, 2 homens a seguiram novamente. Havia um cheiro de persistência nessa tentativa. Parecia que havia alguém que ainda acreditava que poderiam reescrever narrativas com violência. Desta vez a emboscada ocorreu perto do cais, onde barcos pequenos aguardavam marés favoráveis e onde o porto oferecia a vantagem de um desaparecimento com poucas testemunhas. Nina correu. Não teve tempo de pensar detalhes, apenas movimentos. Os passos atrás tornaram-se mais nítidos. O elástico do cabelo caiu de novo, arrancado no calor da luta. O hairtie foi arrastado por um segundo e ficou preso em uma soleira. Ela gritava por ajuda, mas as vozes no cais eram abafadas. E foi então que a noite se partiu por uma presença conhecida. Liam, que havia seguido um rastro de pistas, apareceu como uma sombra que se fez muralha. O confronto foi rápido e sujo. Não havia glamour em golpes dados na chuva, apenas objetividade crua. Liam se posicionou entre Nina e os perseguidores. Sua voz, quando falou, não era ameaçadora pelo tom, era ameaçadora pela certeza da consequência. Soltem ela, disse. Havia complexos de segurança pessoais que ele acendeu com um gesto. Um dos homens recuou e mostrou que não estavam lidando com meros bandidos de esquina. Havia contratos invisíveis que o faziam recuar diante de ordens com peso. Quando os perseguidores fugiram, mostrando que a persistência deles encontrara um obstáculo maior que o previsto, Liam tirou o elástico do chão e o guardou no bolso, como se resgatasse um sinal de humanidade. Nina, corada e trêmula, sentiu que a distância entre medo e alívio podia ser medida em batimentos cardíacos. Ela olhou para ele sem entender completamente a intensidade de tudo aquilo. Ele a segurou pelos ombros como se precisasse convencê-la de que não a deixaria mais. Você precisa parar de se expor sozinha, disse. E não havia paternalismo, havia comando e cuidado. Ela respondeu numa voz que misturava susto e gratidão. Você não tem que fazer isso por mim. Ele aproximou-se perigosamente. Sua mão tocou a lateral do rosto dela, um gesto que antes teria sido impensável de sua parte. Talvez eu tenha que, murmurou, e aquilo foi quase confissão. O beijo aconteceu numa pausa que parecia prestes a explodir em qualquer direção. Não foi pensado, não foi romântico no sentido clássico. Foi urgência comprimida, como se décadas de contenção se libertassem de uma vez. Liam a puxou para mais perto e os lábios se encontraram num choque que poderia ser descrito como possessivo, alívio, confissão e promessa. Tudo junto. Um beijo louco, sim, porque havia no seu meio a libertação de algo que ele mesmo não sabia nomear. A quebra do juramento público contra a falsidade, transformada naquela boca que não buscava brilho, mas buscava refúgio. Nina, surpresa e sem defesa, correspondeu com uma intensidade que vinha da mesma fonte, o alívio de não estar mais sozinha na construção da verdade. Quando os lábios se separaram, o mundo voltou a ser barulhento, mas diferente. A mão dele ainda segurava o rosto dela com firmeza que não era possessiva no sentido tradicional. Era firme por medo e por vontade de proteger. Você é a única que... Não é um jogo, disse ele, com a voz árida de quem proclama uma regra que perdeu sua palavra. Nina riu sem alegria. Então por que beijar assim? Perguntou, tentando encontrar uma lógica para aquele gesto que havia anulado tantas linhas traçadas pelo medo. Ele a olhou com uma mistura de impaciência e ternura. Porque também gosto de responder as coisas com gestos, não só com palavras.
A cena no cais correu pelas redes com outra leitura. Para alguns, foi escândalo. Para muitos outros, foi lugar de redenção. Mas a verdade era mais simples e mais complicada. O beijo consolidou algo que já vinha sendo escrito nas ações. Liam estava disposto a quebrar regras por aquilo que considerava verdade. E Nina percebeu que havia, diante dela, uma mão que podia escolher ficar. Não era garantia de finais felizes sem custo, era apenas uma escolha arriscada. A partir dali, a perseguição pela verdade ganhou ritmo acelerado. As investigações, agora com a colaboração parcial de Victor e com documentos trazidos por Julian, começaram a montar uma trama que ligava as atividades de chantagem ao financiamento de operações que favoreciam interesses dos He. As provas passaram a contar uma história coerente. Transferências, ordens de serviços que não existiam, pagamentos a pessoas que jamais apareceriam nos livros oficiais. O Ministério Público abriu linhas de investigação e, num movimento calculado, a polícia fez buscas que culminaram em apreensões administrativas, computadores, agendas, listas telefônicas. Miss He teve que responder por conexões que não poderia mais negar. Tudo isso gerou consequências reais. Contratos foram suspensos, alguns nomes perderam o poder que administravam como se fosse herança natural. Judy He foi levado a depor. Miss He viu portas se fecharem para eventos que antes frequentara com a frieza de quem segura taças. A ilha reagiu com um murmúrio que oscilava entre alívio e medo. Alívio por ver que o sistema podia às vezes se abrir. Medo por perceber que as engrenagens antes invisíveis eram maiores do que se imaginava. Caleb, por sua vez, tomou uma decisão quieta e definitiva. Recusou-se a participar de casamentos de conveniência que se sustentassem em silêncio. Anunciou num jantar diplomático que sua família manteria distância dos negócios que dependessem da manipulação. Sua ruptura com o plano de um noivado ao Nina foi vista por alguns como frieza, por outros como gesto de honestidade. Para Nina, foi um desligamento que doeu e aliviou. Doeu porque a proposta havia sido protetora em termos práticos. Aliviou porque a recusa provou que escolher ficar com alguém não deveria ser feito por cálculo alheio. A justiça caminhou, lenta e imperfeita, mas caminhou. Alguns dos envolvidos fizeram acordos, outros enfrentaram investigações que ainda levariam meses ou anos. O que foi difícil para Nina foi a consequência humana, ver Victor pagar o preço da exposição com a perda de respeito em certos círculos, e também ver Julian perder a confiança de alguns parentes que preferiam as sombras antigas. A reparação foi longa, feita de conversa por telefone, de encontros formais e de pedidos de desculpas que vinham com mãos trêmulas. No silêncio que se seguiu à tempestade, Nina e Liam encontraram um ritmo próprio. Não era a calma de mar sem vento, era a calma depois do pico de uma onda. Eles passaram a ter momentos simples, que para quem outrora respirara apenas poder e sobrevivência, eram revoluções. No apartamento de Nina, numa noite em que o som do rádio transmitia velhas canções, Liam apareceu com uma caixa discreta. Dentro havia um hair tie novo, mais simples, um gesto que dizia que ele notara até o menor dos sinais que ela carregava. Ela sorriu, tocou o elástico e pensou no elástico antigo que havia caído tantas vezes. Parecia um ritual de passagem. Eles foram juntos visitar as crianças do abrigo em dias que Liam reservava do calendário, não por obrigação social, mas por vontade de estar presente. Havia algo de terno na maneira como ele se distraiu observando uma criança recolher conchas na praia e ofereceu a ela uma figurinha que havia trazido. Nina viu nele uma transformação que não se dava por propaganda, um homem disposto a distribuir atenção como quem planta sementes. O beijo louco no cais deixou marcas naturalmente. A relação deles era intensa, cheia de ajustes. Às vezes Liam se fechava, navegando pela sua velha convicção pública, odiava mulheres falsas. Ningle lembrava, com paciência, de que sua exceção não precisava ser explicada ao mundo, mas precisava ser cultivada entre eles. Você sempre falou como sentença, disse ela no entardecer, a luz do pôr do sol delineando o perfil dele. E agora diz que eu sou exceção. Ele ficou em silêncio por um minuto. Não sei se sei dizer diferente, murmurou. Mas sei que hoje escolho ficar... A frase ficou por ali, fragmentada, mas sincera. O clã Wayne passou por reformas sutis. Victor procurou, com gestos públicos, reparar falhas do passado. Doações transparentes, abertura de arquivos, propostas para criar um fundo que protegesse crianças e desestimulasse acordos de silêncio. Não foi teatro, houve resistência interna, mas também houve aceitação. Nina participou de algumas das decisões, não como peça de marketing, mas como voz que vinha da experiência direta com aqueles que dependiam de políticas reais. Ela usou sua posição recém-obtida para empurrar medidas práticas, mais verbas para o abrigo, programas de educação, suporte para famílias que enfrentavam chantagens.
A ilha reagiu. A sociedade, sempre ávida por espetáculo, atendeu também ao gesto de reparação, alguns por convicção, outros por necessidade. A mudança não apaziguou todo o ódio. Houve quem preferisse manter o sistema velho, que dava a certos grupos vantagens. Mas havia uma nova linha de diálogo, e isso, para Nina, já era vitória. No plano pessoal, a relação deles amadureceu com pequenas provas cotidianas. Liam ajudando a escolher pequenos móveis para o apartamento de Nina, discutindo cores com a mesma seriedade com que tratava contratos. Nina apresentando-lhe receitas de pudim de manga, a sobremesa que simbolizava a infância que ela trazia no broche. Ele, relutante nas primeiras vezes, passou a provar e elogiar, e esse gesto era para ela tão significativo quanto qualquer declaração. O gesto simbólico mais marcante veio meses depois, numa manhã clara, quando Liam apareceu na cozinha do abrigo trazendo uma caixa pequena. Dentro, um par de chaves em um estojo de couro. Casa de praia, explicou ele com a concisão que o caracterizava. Não um palácio, uma casa onde ninguém precisa anunciar presença. Nina olhou surpresa. Houve silêncio. As chaves não eram só de um imóvel, eram de um convite para um futuro que poderia conjugar simplicidade e segurança. Você tem certeza? Perguntou. Sei que é pedir muito, disse ela, e sua voz suavizava. Tenho certeza, respondeu ele. A casa à beira-mar se tornou um santuário de pequenos rituais, manhãs com café lento, tardes de leitura, noites em que ambos cozinham e experiências que não pediam plateia. Foi ali que, numa noite de chuva leve, Liam falou algo que sintetizava sua transformação. Eu disse que odiava mulheres falsas para me proteger de ter que lidar com minhas fraquezas. Você me mostrou que a verdade não é fraqueza. Nina sorriu. E você me mostrou que nem todo poder é uma prisão. O riso que se seguiu foi curto e verdadeiro. Houve momentos de fricção porque histórias de poder raramente se ajustam a contos limpos. Vez ou outra os ecos do passado voltavam, uma manchete nova, uma carta de desafio, encontros forçados com antigos conhecidos de Liam que não aceitavam sua mudança. Mas as consequências estavam transformando-se em lições. Miss Hay e Jude Hay pagaram por seus atos, não apenas com perda social, mas com processos que os forçaram a explicar suas ações diante da lei. Alguns conseguiram acordos que incluíam trabalho comunitário, outros viram suas fortunas ficarem marcadas pela mancha pública. O resultado não era um final de novela com aplausos, era um trabalho de reconciliação e responsabilização. Nina, por sua vez, encontrou uma voz que vinha da dor e da resistência. Sua trajetória de menina humilde que apareceu numa festa passou a ser história para muitas outras pessoas que viviam na sombra das suspeitas. Ela começou a dar pequenas palestras, não para se tornar celebridade, mas para contar como choques de poder se transformavam em ruído quando não eram acompanhados de verdade. A sua presença pública não era vaidade, era ferramenta. O beijo louco que vira manchete tornou-se um marco particular, para uns sinal de escândalo, para outros símbolo de que um homem acostumado com armaduras podia escolher desarmar-se por alguém que não o usava. Para Nina e Liam foi ponto de virada, momento que transformou o medo em promessa. Eles não precisaram repetir o gesto para afirmar o compromisso, bastou a cumplicidade nas pequenas coisas. Liam escolhendo o pudim de manga quando sabia que ela gostava, Nina puxando seu paletó quando fazia frio. O epílogo daquilo tudo foi para muitos simples. Nina aceitou a casa à beira-mar como um recomeço, não como final. A ilha, com suas luzes e seus segredos, continuou a ter fendas e sombras, mas havia agora mais olhos conscientes. Victor, arrependido em suas formas públicas, caminhava com passos menores, e Julian encontrou um papel que não dependia de esconderijo. Caleb reconstruiu sua família longe do jogo que antes se julgava inevitável. Jude e Miss He viram que o poder sustentado por manipulações não perdura sem custo. Numa manhã clara, já nos primeiros meses após a tempestade, Nina e Liam caminharam à beira-mar. As ondas quebravam com a regularidade que parecia prometer um futuro constante. Ela segurava na mão dele e o hair tie estava agora enrolado no pulso dela, como pequenos laços que lembravam tempos duros e escolhas feitas. Se alguém perguntar, disse Liam com aquele modo prático, diz que ainda odeio falsidade, só que agora sei distinguir melhor. Nina riu. Então você odeia, mas faz exceção. Ele ergueu o queixo e por um raro instante foi ele quem sorriu aberto. Sou um homem que aprendeu a abrir o cofre, disse, e a minha exceção é você. Ela encolheu os ombros, contente e com leveza. Só não transforme tudo em regra, respondeu, e ele concordou. A ilha foi testemunha de transformações que não apagaram cicatrizes, mas criaram possibilidades.
Nina continuou a trabalhar no abrigo, a colocar pudim de manga em pequenas festas e a guardar o broche que já fora símbolo de infância e que agora era emblema de resistência. Liam, que publicamente ainda repetia sua máxima para provocar e ordenar, reservava sua maior sinceridade para momentos privados. O beijo ainda voltava à conversa, afinal boas histórias exigem clímax, mas para eles era apenas parte do caminho. Numa noite, alguns meses depois, durante uma pequena festa de celebração por um programa social recém-lançado, fruto da iniciativa de Victor com a participação ativa de Nina, Liam e Nina se encontraram no jardim. As luzes do evento fizeram das árvores estrelas e crianças corriam com sacos de risada. Ele aproximou-se, colocou uma mão na nuca dela e, sem alarde, a beijou de novo. Não louco desta vez. Um beijo que dizia continuidade, não convulsão. Quando se separaram, ele murmurou perto do ouvido dela: "Você sempre foi minha exceção." Ela sorriu, segurando a mão dele. "E você, uma variável teimosa." A história que começou com uma acusação, com um vídeo maldoso e com um homem que dizia odiar mulheres falsas, terminou não com redenção plena para todos, mas com a escolha verdadeira de alguns. A ilha seguiu seus dias de sol e tempestade. As famílias continuaram a ter segredos, porém menos impunemente. Nina e Liam construíram um espaço onde a simplicidade encontrou abrigo e onde o poder aprendeu a dividir a tensão com a ternura. Se você gostou de acompanhar essa jornada, da festa iluminada ao beijo que derrubou uma armadura, comente qual cena mais te tocou e inscreva-se para seguir outras histórias de segredos, coragem e amor.